A reintegração social, meu quarto e último tema, tem como vulnerabilidade a destruição do indivíduo diante da contaminação deletéria do cárcere, proporcionando outros valores e rupturas de ordem normativa. Diante de uma sociedade em funcionamento dinâmico, posição pós-finalista, voltamos a 1920 com Émile Durkheim, voltamos com a sociologia americana de Roberto Merton, uma sociedade em funcionamento dinâmico, leva a novos conflitos por absoluta ausência da adaptação à nova realidade do mundo livre. Claro, sai-se da micro para voltar à macro-sociedade. Então, portanto, são duas realidades antagônicas, heterogêneas. Sutherland, Edwin Sutherland, destaca com o princípio da associação diferencial que a grande parte dos infratores teve acesso a uma subcultura delitiva que os americanos da metade do século passado chamaram de subculture of violence, a subcultura da violência, onde adquiriram os infratores, que eu chamo, para os outros delinquentes, para mim os infratores, questão de palavras, onde adquiriram hábitos, motivos e atitudes criminosas. Há um processo de transmissão cultural de opiniões, conhecimentos e valores divergentes que são próprios da vida do cárcere. Repito uma frase de uma presa para mim. Professor, o que nasce na prisão morre na prisão. São mundos totalmente diversos. O comportamento desviante, digo então, é apreendido e não herdado, criado ou inventado pelo condenado. Segundo o princípio da associação diferencial, uma pessoa se torna infratora porque recebe mais definições favoráveis à violação da norma do que definições desfavoráveis a manter-se nos limites normativos. Ferrajoli, Luigi, que esteve o ano passado conosco, aqui, distingue entre o fim e a função da pena. O primeiro responde à indagação: que serve a pena? A segunda ataca a análise empírico-social descritiva sobre os efeitos da pena na sociedade. Portanto, o fim da pena opera no plano do dever ser, ao passo que a função da pena opera no plano do ser. A evolução social pressupõe conflitos, violências e mudanças. Tema de hoje. Portanto, evolução social, uma sociedade em funcionamento, nós precisamos saber que nós convivemos com conflitos, violências e mudanças. Desempenha concomitantemente uma função geradora de desorganização societária. A privatização, a prisionalização, é um processo de assimilação que sofre o apenado dos valores da subcultura carcerária. Esse é o que é o fenômeno da prisionalização. Qualquer pessoa,
ao decurso do cumprimento de pena, vai se aculturando aos valores da microsociedade para poder e conviver nesta sociedade. A microsociedade apresenta um processo de aculturação no qual vai paulatinamente adaptando aos usos e costumes próprios para poder sobreviver. Para poder sobreviver. Assim, o apenado adota novos hábitos de vida que incontestavelmente modelam a sua personalidade, constituindo-se, portanto, em um fator adverso à sua reinserção, obedecidas às pautas normativas. As instituições totais, homenagem ao Tavani, são, além de organizações formais, sistemas sociais informais, com códigos de comportamento bem definidos, que proporcionam um ambiente para a aprendizagem de novas respostas sociais. A prisão é uma instituição, dizia o Goffman. Os sistemas de valores a que os encarregados são submetidos é inevitavelmente mais criminoso do que o mundo exterior por onde os apenados são criminosos. Não seria causa de surpresa se as atitudes favoráveis ao cometimento do delito fossem reforçadas e os talentos e habilidades relevantes para o crime se desenvolvessem após um período em instituição correcional. E aqui eu cito um dos grandes sociólogos americanos da época, o Erickson, quando diz: tais instituições, as prisões, reúnem marginais, grupos estritamente segregados, oferecem-lhes oportunidades para ensinar uns aos outros habilidades e atitudes de uma carreira criminosa e, com frequência, provocam-lhes para utilizarem essas habilidades, reforçando seu senso de alienação do restante da sociedade. Fecho aspas. Digo, o preso, para mim, é ressocializado para viver na prisão. Ele é ressocializado não é para viver na macrosociedade. Ele é ressocializado para viver lá na prisão, cumprindo o regulamento prisional e mantidas a segurança e a disciplina. E que não fuja. Os dois processos, a criminalização e a prisionalização, constituem, na verdade, aspectos correlatos dos amplos efeitos da vida carcerária. Controle social é fundamental para a sociedade, constituindo-se, volto a dizer, numa ferramenta de limitação e, ao mesmo tempo, de opções comportamentais diante da norma posta. Para determinada vertente doutrinária, o objetivo da prevenção geral não é a motivação intimidatória, mas a confirmação e a garantia das normas fundamentais que ditam as regras de convivência social. Barata, Alessandro Barata, adverte que os novos sistemas totais
de controle social, através da socialização institucional, cumprem a mesma função seletiva e marginalizadora que eram atribuídas ao sistema penal. Alguns apenados podem se tornar mais obedientes às normas disciplinares, em consequência da associação obrigatória com infratores de alto grau conflitivo, que servem de estímulos discriminativos claramente definidos no comportamento que deve ser evitado. Não se pode esquecer a perda da confiança da sociedade na possibilidade da reabilitação. Pela prisão e o aumento de tal desconfiança, especificamente no caso da pena de prisão, na qual os efeitos negativos do cumprimento estão na contaminação, retroalimentam o sistema de violência urbana, a plena incompatibilidade entre a realidade da prisão e a reintegração social do condenado atribuída aos efeitos da pena de prisão. Posição que firmo. Assim, quanto maior for o tempo de encarceramento, Dom Sarney quer 40 anos. Quanto maior for o tempo de encarceramento, maior será o desajuste aos padrões sociais e normativos. O regime fechado, estão discutindo no Supremo, não se há condenado, não se há reprovável uma conduta ética, estão discutindo se o regime é fechado ou aberto ou semiaberto. Eu digo, o regime fechado, quando aplicado, deve ser pelo menor tempo possível. Enfim, o estágio atual, a reintegração social, é um mito simbólico. Quanto mais o indivíduo fica na prisão, pior ele fica. Eu não costumo usar a expressão "é óbvio", porque certa vez eu presidio de uma Câmara e votava algo que eu achava muito elementar e disse para os colegas, é óbvio. E um eminente desembargador disse, bem, Excelência, não é tão óbvio que eu penso diferente. Então, a partir de então, nos meus livros, quando eu falo, eu corto a palavra "é óbvio", para evitar problemas. Aí eu não cometo nenhuma indelicadeza. O movimento descarcerizatório, com o surgimento das medidas alternativas à pena de prisão, ainda é objeto da rejeição social e de escassa aplicação pelos magistrados. Para Munhoz Conde, Francisco, catedrático espanhol, o problema do direito penal se situa no conflito entre a prevenção geral e especial. De um lado, deve proteger os bens jurídicos relevantes. O direito penal só assinala a luz quando há relevância. Recorrendo à pena, em outros, o violador da norma, que tem o direito de ser tratado como pessoa, obedecido o princípio da dignidade humana. Se é possível alguém ainda ter a esperança e reintegrar seu grupo social. A crise dialética da pena de prisão leva, portanto, à imperatividade da adoção de sistemas alternativos à prisão. Registre-se que a opinião pública, através das mídias sociais,
em relação a métodos que possam implicar em aparente benignidade em relação ao condenado, encontramos a recente declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a prisão no Brasil é um inferno. Ainda há forte pressão social que defende o encarceramento e depois julgar a chave fora. Essa é que é a posição reacionária e conservadora. Encarcera e depois joga a chave fora. Ou, em outras palavras, decreta a prisão e depois a gente vê. A lei de execução penal, e aqui eu chamo a atenção, nós estamos em 13 de março de 2014. Nós participamos, em termos da discussão, não podemos dizer, né, Heitor, da lei de execução penal, que é de 1984. Portanto, anterior à Constituição de 88. Foi recepcionada pela Constituição de 88. E no artigo 88 da Lei de Execução Penal, que está em vigor desde 84, se estabelecia, ou se estabelece, que o condenado seja alojado em cela individual. Eu pareço que estou em outro mundo. Que conterá dormitório. Dormitório, Heitor. Aparelho sanitário. Não é o boi, não. Aparelho sanitário. Lavatório. Lavatório. Olha o teu Maranhão, lavatório. Com salubridade do ambiente, com a ocorrência de fatores de aerosão e condicionamento térmico. Condicionamento térmico. Você acha que Sarney ia deixar passar isso? Adequados à existência humana, tem que ser serra. E com a área necessária, que será de 6 metros. Está escrito no artigo 88. Escrevemos em 84. Em 1984. Isso é muito bom. A gente poder estar com um habeas corpus lá com o Papai do Céu para poder ficar vendo essas passagens da legislação. É uma das vantagens, até só para finalizar e dar um descanso, eu no outro dia dizia a um amigo, diretor de esportes da Globo News, que eu tenho uma grande vantagem, que eu assisti a Copa do Mundo de 50, porque eu fui atleta de 50, que eu tinha uma cadeira cativa no setor 30 do Maracanã, e vou poder assistir em 2014 a nova Copa do Mundo também no Maracanã. Então, portanto, isso é um privilégio. Desejando que o resultado seja diferente. Claro, não aquele problema com o bigode e o nosso Barbosa. Voltando ao tema, diria, portanto, que, repetindo Foucault, e é sempre importante nós termos uma cultura gestáltica para podermos dar força aos nossos argumentos. Repetindo Foucault, aspas, conhecendo-se todos os inconvenientes da prisão, escreve ele. Não sou eu, é ele que está escrevendo. E que eu assino. Sabe-se que é tão perigosa quanto inútil.
E, entretanto, diz ele, não vemos o que pôr em seu lugar. Ela, a prisão, é detestável solução de que não se pode abrir mão. Digo eu, o mal da prisão é a própria prisão. Sabe-se que é deletéria, que não educa, não socializa, não dá condições à reintegração social. As vulnerabilidades da prisão são a superlotação, a ociosidade e a promiscuidade. O cumprimento da pena é um efeito trágico para quem suporta, pois fica exilado da vida. O preso é um exilado da vida. E é um fator constante de conflito, colocando em risco a macrosociedade. A pena é justa quando é necessária, oportuna e proporcional. Eu me lembro que o von Litz dizia, a pena tem que, para ser justa, tem que ser necessária e oportuna. Eu me dei o direito de dizer e proporcional. Por isso que o Supremo tem que várias vezes reacertar as penas. Passam-se as emoções, e então a dosimetria da pena entra do campo da legitimidade e da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional em relação à violação do bem jurídico tutelado e protegido. Portanto, a pena de prisão deve ser substituída em maior escala por outras medidas menos aflitivas e mais pedagógicas. Vide questão de drogas. Incentivando o valor da liberdade pelo cumprimento da norma, restringindo o inferno do cárcere, não só em relação aos portadores de comportamentos desviantes de especial gravidade. Eu prefiro tirar a palavra periculosidade, que é tão questionada. Especial gravidade. Intolerados pela sociedade, que fizeram eles a sua opção como forma de controle direto da segurança pública e da paz social. A crise pode ser repensada, a crise da prisão. É necessário que exista uma conscientização da sociedade e uma política de desconstruir o sistema prisional medieval, que continua há 2 séculos com as mesmas vulnerabilidades básicas. 2 séculos. A prisão, a superlotação há 2 séculos. Hoje, continua a superlotação. A prisão era promíscua. Hoje, continua promíscua. A prisão, portanto, trazia a ociosidade. Continua a ociosidade. Portanto, as 3 vulnerabilidades nós continuamos no século XVIII, aliás, final do XVIII, XIX, XX e início das 2 primeiras décadas do século XXI. De nada valem esforços isolados, momentâneos e não contínuos para sufocar rebeliões. São rebeliões. Rebeliões são o grito dos desesperados. É a única forma que eles têm de fugir da motosserra maranhense. O grito dos desesperados. Eu não quero ser decapitado. E aí a governadora, só morreram 39. Portanto, sem que existam ações públicas de política penitenciária integrada, através de uma gestão moderna e eficaz, que privilegie o respeito ao princípio da dignidade humana. A maior evolução do sistema penal contemporâneo foi a substituição da pena de prisão
pelas alternativas de liberdade, objetivando vencer as vulnerabilidades do inferno do cárcere e garantir o princípio reitor da dignidade humana. O princípio da necessidade da pena abarca os princípios da legalidade, da fragmentalidade e da subsidiariedade. Visa, portanto, teoricamente, como diz o artigo 189, 59 do Código Penal, prevenir e reprimir as condutas transgressoras da norma penal, criminalizadas diante do princípio da intolerância comportamental, violadora dos bens jurídicos tutelados e protegidos para a garantia dos cidadãos. A pena de prisão não ressocializa, não proporciona a reintegração social ao modelo socionormativo. Opera, teoricamente, tão só a tutela dos bens jurídicos, sem conseguir reduzir o conflito violento de interesses. Como é impossível aboli-la, cumpre ao Estado, como instrumento de prevenção geral limitadora, reservá-la tão só aos portadores de comportamentos transgressores de especial gravidade, a ordem jurídico-social, intolerados pela macrosociedade, e efetivar, através da intervenção garantista, a reforma efetiva da gestão penitenciária diante da crise da prisão, assegurando respeito mínimo à dignidade da pessoa humana presa, garantida por um Estado social e democrático de direito. A política penitenciária progressista, finalizando, deve apartar-se dos discursos de emergência, direcionando a construção de um programa voltado para as garantias que confirmem a axiologia constitucional da execução penal, que desconstruir na gestão penitenciária, ao máximo, os efeitos negativos da prisionalização. Assim, propomos 5 princípios básicos do modelo. Primeiro, legalidade executiva. Segundo, controle jurisdicional permanente. Terceiro, compensação e intervenção penitenciárias mínimas. Quarto, respeito à dignidade do condenado. Quinto, democratização do sistema. O princípio da execução penal mínima tem por finalidade a flexibilização do regime prisional para mitigar o efeito contracultural do encarceramento. Fica a pergunta: será que a sociedade está aberta à aceitação do egresso, com o estigma do cárcere, abrindo oportunidade para todas as opções de vida? Continua se fingindo e embalando os mitos. Muito obrigado.